Buenas noches, mis queridos hermanos de varios países de Sudamérica y también ahí de otros países también yo escuché que hay hermanos también de Centroamérica y de otros países. Estoy muy agradecido a Dios por la invitación del hermano Abel y de los demás hermanos que organizaron el seminario para participar de él. Y estamos orando y queremos pedir a los hermanos para que oren, ¿no? Para que Dios pueda usarnos para la exposición de este tema tan grande, tan importante que es la salvación por la gracia. En verdad, no estoy aquí para sustituir al hermano Pai Silva, porque yo creo que el hermano Pai Silva es insubstituible en este asunto, ¿no? Siempre fue su pasión hablar de la salvación por la gracia y también de realizar muchos seminarios sobre romanos en varios países que él ha estado. Hasta pedí que hermano Abel, si tuviera otra persona, ¿no? Pero después me convenció a estar con los hermanos. Aquí estamos orando para que Dios pueda usarnos. Yo estuve hablando con el hermano Pai Silva un poco antes de hablar con ustedes, ¿no? El hermano Pai Silva está contento, está se recuperando muy bien. Acredita que mañana já está saindo do hospital. A situação da esposa de Manuel Alejandrina um pouco mais delicada. E vamos continuar orando por irmão Pai Silva. Sabemos que ele é arauto do Evangelho, não? Ele é o Pablo da Reforma, não? E vamos orar para que Deus pueda, muito em breve, curar o irmão Pai Silva para que ele possa estar outra vez disponível para continuar a predicação do Evangelho. Ok, hermanos, eu sei que a tarefa em uma classe, estudar analiticamente 2 capítulos de Romanos é uma tarefa muito grande, não é tão fácil. Mas vamos, com a ajuda de Deus, ver se podemos cumprir com esta missão. Primeiramente, nós vamos fazer uma introdução à la carta de Pablo a los Romanos. Queremos dizer que é muito mais que uma carta. Podemos dizer tratado teológico. Sempre que se hace seminário sobre salvação por la gracia, sempre que se hace seminário sobre justificação por la fé, não se pode nunca dispensar o estudo de Romanos. Porque, em verdade, Pablo, de uma maneira muito didática, ele escreveu essa epístola. E nós podemos dizer que a carta de Pablo aos Romanos é compêndio teológico, é tratado teológico. A carta de Pablo aos Romanos é seminário sobre salvação por la graça, sobre justificação por la fé. Então, é muito importante que nós conheçamos muito bem a carta a los Romanos. Sabe que Lutero, ele era de opinião que todos os cristianos deveriam conhecer muito bem a carta a los Romanos. Ele habla que deveria até mesmo memorizar a carta de Pablo a los Romanos capítulo por capítulo. Bem, eu quero dizer que esse desafio de Lutero todavia não o tenho. Eu não tenho toda a epístola de Pablo a los Romanos memorizada, pero os que querem aceitar esse desafio é desafio muito interessante. Pablo dizia que a carta de Pablo a los Romanos é a clave para se entender as Escrituras. É a clave para entender o Evangelho. É a clave para entender a salvação. Se uno quer entender a salvação, tem que estudar a carta de Pablo a los Romanos. Los eruditos comparam Romanos a uma cordilheira, como o Himalaia. Ele fala que em esta epístola Pablo subiu a las alturas excelsas e atingiu o ponto culminante de la teologia cristiana.
habla que por inspiración divina el apóstol expuso de forma lógica las grandes doutrinas de la gracia. E Pablo foi muito didático. Os irmãos vão se dar conta, por exemplo, que depois de fazer uma introdução a sua epístola em el capítulo 1, ele vai falar sobre a universalidade do pecado, como os gentiles são culpados delante de Deus. Depois fala de los judíos. No capítulo 3, ele continua falando também da universalidade do pecado. No capítulo 4, ele apresenta alguns exemplos de pessoas que foram salvas por la graça, foram justificadas por la fé, e usa Abraão e usa também Davi. Em capítulo 5, ele vai falar do pecado original, como é que o pecado entrou no mundo, como é que todo o mundo foi condenado por el pecado de Adão. Em capítulo 6, ele fala sobre a libertação do poder do pecado. No capítulo 7, ele fala também sobre a libertação da lei do pecado. E a partir do capítulo 8 também ele fala da nova vida em Cristo. E depois fala também de los frutos de la salvação por la gracia. Por lo tanto, é uma epístola muito, muito completa, a epístola de Pablo a los romanos. Quero dizer também que os grandes avivamentos em la igreja cristiana tuvo início com o estudio de la carta de Pablo a los romanos. Uno de los grandes hombres de la iglesia cristiana, Agustín, ele também se convertiu depois de ler parte da carta de Pablo a los romanos. Sabíamos que ele vivia uma vida devassa, uma vida de sensualidade, pero sua mamá, conforme a irmã White habla em livro Gran Conflito, estava orando por sua conversão. E um dia ele leu em Romanos 13 e 14, onde habla que andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e não em pudices e dissoluções, mas revestidos do Senhor Jesus. Ele leu essas palavras e foi tocada por el Espírito Santo. E sabemos que a leitura e o estudo da carta aos romanos foi o princípio da conversão de Agostinho. Também Lutero também, ele sabe que ele realizou um seminário sobre a carta de Pablo a los romanos com os estudantes da Universidade de Wittenberg, em el ano de 1515, e ele estuvo quase um ano inteiro estudando com os estudantes a epístola de Pablo aos Romanos, e sabemos que um ano depois, em 1517, 31 de outubro, ele pôs aí as 95 teses em la puerta da igreja do castillo de Wittenberg. Então, se acredita que o estudo da carta de los romanos foi o propulsor da reforma do século XVI. Também Calvino estudou a carta de Pablo aos romanos. Sabemos também que o avivamento espiritual em el mundo cristiano com os irmãos Wesley, com o movimento da santidade, também teve início com o estudo da carta de Pablo a los romanos. Por lo tanto, é uma carta muito importante. Alguém falou que é a epístola de las epístolas. Por lo tanto, é muito importante que nós outros conheçamos esta carta de Pablo. E quero congratular com os irmãos que organizaram esse seminário, porque ao estudar a carta de Romanos, eu estou certo que vamos aprofundizar nosso conhecimento da salvação por la gracia. Bem, não há dúvida, mesmo os críticos mais céticos, de atribuir esta carta a Pablo. Há robustas evidências de que Pablo foi o autor desta carta. Primeiramente, ele se apresenta a si mesmo, o princípio da carta. Há abundantes evidências internas e externas acerca da autoria paulina de Romanos. Pablo se apresenta como el que está escrevendo
remitente de esta carta, não? Então, não há dúvida de que ele escreveu esta carta. Onde ela foi escrita? Se acredita que a carta de Pablo a los romanos foi escrita quando Pablo estava em Corinto, por volta de los anos 57 e 58, já depois do terceiro viagem missioneira de Pablo. Sabemos que ele estuvo aí nessa cidade por um bom tempo aí, e de aí se acredita que ele escreveu a carta a los romanos. Um detalhe muito interessante, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não havia estado na cidade de Roma. E como é que a igreja cristiana surgiu na capital do Império Romano? Sabemos que Pablo ele era um estrategista missioneiro. Ele tratava de alcançar os grandes centros. Sabemos que ele já havia alcançado Antioquia, também havia alcançado Éfeso, estuvo em Éfeso também trabalhando, e também estuvo em Corinto. E ele tinha um desejo muito grande de predicar o evangelho em Roma. Pablo tinha essa paixão, querer conquistar o mundo para Cristo. Ele queria que o evangelho de Jesus Cristo pudesse também alcançar a capital do Império Romano, que vamos dizer que era uma metrópole. Havia milhões de pessoas que viviam em Roma, em el primeiro século, e Pablo queria alcançar esta cidade. Pero como se chegou o evangelho aí? Não há muita informação de como se originou a igreja de Roma. Pero há duas hipóteses. Uma hipótese é que cristianos que haviam escutado o mensagem durante o Pentecostés, luego em el princípio do evangelho, porque aí havia pessoas de todo o Império Romano. Mais tarde, quando eles regressaram a Roma, eles levaram o mensagem do evangelho para Roma. Esta é uma das hipóteses. Mas a outra hipótese que há é que pessoas que haviam escutado o evangelho nas predicações de Pablo, quando estuvo em outras igrejas. Mais tarde, eles viajaram para Roma, porque muitos viajavam para Roma, era também um centro comercial aí. Eles levaram a mensagem para Roma. Há uma evidência muito forte com relação a isto, porque se os irmãos, por exemplo, lerem em Hechos 18, versículo 2, Hechos 18, versículo 2, os irmãos vão ver que Pablo, quando esteve em Corinto, aí ele encontrou uma pareja que era Áquila e Priscila e predicou o evangelho para eles. E depois se sabe que Áquila e Priscila, eles saíram de Corinto e se foram para Roma, porque quando Pablo ele vai saludar os cristianos de Roma, ele menciona em Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5, ele menciona esta pareja. Então, daí se conclui que pessoas com quem Paulo havia predicado o evangelho, não somente Áquila e Priscila, pero outros, porque Paulo saluda aí no capítulo 16 muitas pessoas que ele conhecia, pero que ele não havia estado em Roma, pessoas que ele conheceu em outras igrejas, e essas pessoas levaram o evangelho para a cidade de Roma. Pero Paulo estava contente porque o mensagem chegou a Roma. E sabemos que esta carta que Paulo escreveu, ela foi direcionada para os gentiles que viviam em Roma. Agora, um detalhe muito interessante. Paulo tinha muito desejo, ele manifestou isso em sua carta. Ele, ao escrever aos romanos, ele queria muito estar com vocês. Ele tinha um desejo muito grande de visitar a igreja de Roma.
e não pôde concretizar-se. Sabemos que ele esteve em Roma apenas antes de que foi martirizado. Depois que esteve em Jerusalém, ele aí foi levado como prisioneiro e morreu em Roma. Pero antes, quando ele escreveu a carta muito antes, e ele manifestou o desejo de ir a Roma, e interessante que as portas não se foram abertas para que ele fuera a Roma. Pero sabe que esta porta que se cerrou para que ele não fuera a Roma antes, foi uma bendição para o mundo cristiano. Porque ele não foi a Roma, ele escreveu uma carta a los romanos. E hoje nós outros somos bendecidos por esta carta que Pablo escreveu a los romanos. Possivelmente, se Pablo estivesse em Roma, hablando personalmente com os irmãos de Roma, não teria escrito a carta a los romanos. Por lo tanto, o hecho de que não foi a Roma, porque esse não era o desígnio, não era o plano de Deus, isso com que hoje nós outros tivéssemos esta carta tão maravilhosa explicando o Evangelho de Jesus Cristo. Quais são os propósitos da carta que escreveu a los romanos? Primeiramente, ele pediu oração na igreja. Ele ia fazer uma viagem a Jerusalém, foi o último viagem que hizo. Ele ia passar por muitos peligros e ele pediu que os irmãos orassem por ele. Em segundo lugar, também, para demonstrar seu desejo de visitar a igreja de Roma. Ele demonstrou esse desejo de visitar. Em terceiro lugar, também demonstrar seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dono espiritual. Ele queria compartilhar com vocês algum dono espiritual. Em quarto lugar, ele queria ser enviado por a igreja de Roma à Espanha. Interessante que o evangelho havia alcançado toda a parte oriental, mas ele também queria alcançar o ocidente. Pablo manifestou nessa carta o desejo de vir à Espanha também para predicar o evangelho, mas também não se foi concretizado. E ele, quinto, fazer uma exposição detalhada do evangelho de Jesus Cristo. E ele isso de uma maneira brilhante, não? De uma maneira muito didática. Então, se hoje nós outros podemos conhecer o evangelho de uma maneira muito didática através da epístola de Pablo a los romanos. Creio que essa é uma introdução para que os irmãos tenham uma ideia, não? Vamos nos detener mais em estudar, fazer um estudo analítico. Hermano, o estudo analítico significa que nós vamos tomar ele todo é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele divide-se todo em partes. Quando nós outros dividimos o todo em partes, estudamos as diversas partes e ver como as partes se relacionam uma com as outras para ter uma ideia do todo, isso se chama um estudo analítico. E vamos fazer também um estudo expositivo. Expositivo significa que vamos estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Sabe que o estudo expositivo era o método que os reformadores eles usavam. É um método muito apropriado. É um método que nos garantiza que nós outros estamos fundamentados em la palavra de Deus. Muitas vezes, quando temos um sermão, por exemplo, temático, há uma probabilidade de se sair do centro da palavra de Deus para algumas ideias seculares, mas quando temos um estudo expositivo, isso nos garantiza que nós outros vamos permanecer em el reino da palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. E é muito importante compreender a palavra de Deus. Então, se nós outros vamos proceder a esse estudo. Por lo tanto, vamos começar com o capítulo 1. Nossa tarefa hoje é estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1, versículo 1. Vamos começar por el versículo 1. O versículo 1 habla assim: Pablo, os irmãos, se têm suas Bíblias, podem acompanhar, ou se têm também na tela, podem ponerlo aí. Pablo, siervo de Cristo Jesus, llamado a ser apóstolo, apartado para o Evangelho de Deus. Vamos estudar esse primeiro versículo. Já se pode tirar da pantalla, não?
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstolo, apartado para el evangelio de Dios. Bien, Pablo se introduz a sí mismo a los romanos cuando escribió la carta. Pablo, ele se identificou com seu nome romano. Nós sabemos que em seu nome judío era Saulo, pero seu nome foi Saulo, não? Pelo seu nome foi cambiado para Pablo. Sabemos que o nome Saulo, não sei se habla assim também em espanhol, se estou correto, significa el deseado, não? E Pablo significa el pequeno, não? Isto foi uma transformação que ocorreu em la vida de Pablo. É tanto que ele ao se apresentar a los romanos, ele faz 3 declarações de si mesmo. Primeiramente, ele se apresenta como el siervo de Jesucristo. Deixa-me dizer que todas as cartas, em el primeiro ciclo, quando alguém escrevia uma carta, tinha que o nome do remetente aparecia logo ao princípio da carta. E nós vamos encontrar isso em las cartas de Pablo. Sempre ele empieza com seu nome. É por isso que, deixa-me dizer uma coisa, porque ele não empieza com seu nome na Epístola de Hebreus, é que muitos críticos dudam de que ele tenha escrito a carta aos Hebreus. Mas esse é um outro tema, não quero entrar em isso agora com os irmãos, pero em la carta a los romanos ele se introduz apresentando a ele como Pablo, e depois ele faz 3 declarações a respeito de si mesmo. Siervo de Jesucristo, primeiro. Ele, ao usar a palavra siervo, em el grego, a palavra siervo é a palavra doulos. É a mesma palavra usada para escravo. Escravo. Os irmãos sabem que os escravos, eles não tinham... escravo era alguém que foi comprado, não? Para ser um siervo. Ele pertencia a seu senhor e estava completamente à disposição de seu senhor. Um escravo não tinha vontade própria, nem liberdade para fazer o que lhe agradava. Um escravo vive para agradar a seu senhor e obedecer-lhes as ordens. Sabe que no Império Romano, os escravos, algo que carregava uma pesada argola de hierro, soldada em volta do cuello, com o nome de seu senhor. E acreditava-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Escravo não era considerado uma persona, mas apenas uma propriedade. Pero Paulo, ele se considerava escravo de Jesucristo, pero não em el mesmo sentido de los escravos romanos, porque ele conhecia seu Senhor. Ele havia sido comprado por um preço muito alto. Ele sabia que ele foi comprado por el amor de Jesucristo. Ele sabia que ele era uma pessoa amada por Jesucristo, elegida por Jesucristo, e ele amava Jesucristo. Por lo tanto, ele não sentia um escravo em el sentido dos escravos romanos. Pero ele sentia também como siervo, como escravo, porque ele estava completamente disposto a fazer a vontade de seu Senhor. Portanto, aqui revela também esse caráter de humildade de Paulo. Ora, a segunda maneira como ele se apresenta, chamado a ser apóstolo. A palavra apóstolo designava aquele que foi enviado, não? Apóstolo significa enviado. Al princípio, Jesus elegeu 12 apóstolos. E os apóstolos foram enviados para ser os testigos da ressurreição de Jesucristo. Porque Pablo não fazia parte do grupo de los 12 al princípio. Algumas igrejas questionavam o apostolado de Pablo, especialmente na igreja de los Coríntios. Pero aí nós vemos que Pablo defende seu apostolado, porque ele habla, eu também estuvo com o Senhor. Ele viu o Senhor.
E ele foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Portanto, Paulo, ele se considerava um apóstolo também de Jesus Cristo. E o terceiro habla assim, apartado para o evangelho de Deus. Primeiramente, siervo, depois chamado a ser apóstolo, primeiro siervo, depois apóstolo, depois apartado, ou separado. Quando se habla separado de quê e para quê? Ele foi separado de los fariseus, que sabemos que ele era um fariseu antes, não? Ele descreve sua experiência anterior, ele era um fariseu. Ele foi separado para quê? Ele foi separado para o evangelho de Jesus Cristo. Logo aqui, em el primeiro versículo, Paulo já introduz o tema do evangelho. Ele foi separado, apartado, para predicar o evangelho de Deus. Nós sabemos que o evangelho é a buena nueva de Deus, que Jesus Cristo vino para salvar os pecadores. Então, se Paulo foi apartado como o predicador do evangelho, o evangelho de Deus. O evangelho não era dele. O evangelho não era dele. O evangelho não era uma possessão dele. Não era uma invenção de Paulo. Não era uma invenção de los apóstolos. O evangelho era de origem divina. O evangelho, aqui habla, o evangelho de Deus. Assim que ele se apresenta aqui nesta epístola. Interessante que, quando ele escreve a los Gálatas, versículo 1, e capítulo 1, versículo 15, ele ali declara que ele foi separado por Deus mesmo antes de seu nascimento. Pero quando agradou a Deus que me apartou desde o vientre de minha madre e me chamou por sua graça. Primeiro, Paulo reconhece que foi apartado por Deus desde o vientre de sua madre, mesmo antes de seu nascimento. Deus já tinha um plano para Paulo. E foi chamado por sua graça, por la graça de Deus. Interessante, então, que Paulo não foi chamado porque era um erudito, porque conhecia muitas línguas, por suas qualidades, mas ele foi chamado por graça de Deus. E a graça se tornou o centro da mensagem do evangelho. E sabemos que ele habla que a graça é a causa de nossa salvação. E ele foi chamado desde o vientre de sua madre. Então, Paulo deixa claro que ele não é a fonte do evangelho. Ele é apenas um arauto do evangelho. Paulo não é a fonte do mensagem, apenas o canal do mensagem. Não é Paulo que criou o mensagem da justificação por la fé, da salvação por la graça. Paulo apenas transmitiu, foi um instrumento nas mãos de Deus para transmitir esse mensagem. Por lo tanto, o evangelho não vem del homem, não vem de Pablo, pero vem de Deus. É isso que nós aprendemos logo em el primeiro versículo de Romanos 1, versículo 1. Vamos agora para o versículo 2. Ele havia prometido antes por seus profetas em las santas escrituras. Quando habla aqui que ele está falando de Deus, que havia prometido, já havia prometido o evangelho por seus profetas em las santas escrituras. Aqui nós aprendemos uma coisa muito interessante. Aqui habla de la antiguidade do evangelho. O evangelho, por lo tanto, não teve início com Paulo. O evangelho não teve início com os apóstolos de Jesus Cristo. O evangelho, segundo o que lemos aqui, foi prometido por seus profetas em las santas escrituras
E Paulo, quando habla das Escrituras aqui, não está falando do Novo Testamento. Pablo está falando do Antigo Testamento, porque apenas em los dias de Pablo havia o Antigo Testamento. Então, ele está dizendo que o Evangelho já havia sido prometido por Deus através de seus profetas. Aqui nós outros leemos que de Abraão, Moisés, Elias e muitos outros. Ele foi prefigurado através dos sacrifícios, das ofertas em el santuário. Toda a Escritura foi uma predicação do Evangelho. E Paulo habla aqui que, por tanto, que esse Evangelho que ele predicava não era uma nova, não era um novo mensagem, mas era um mensagem já muito antigo que foi predicada por los profetas. E agora, em el versículo 3, ele habla aqui acerca de su Hijo. Por lo tanto, quando se habla do Evangelho, está falando de su Hijo. Deus está falando de su Hijo, nuestro Senhor Jesucristo. Jesucristo é, por lo tanto, a essência do Evangelho. Jesucristo é o centro do Evangelho. Jesucristo foi o centro do Antigo Testamento e o centro do Novo Testamento. O Evangelho tem como essência o Hijo de Deus. É o Evangelho de Jesucristo. Jesucristo, podemos dizer que ele é o eje, é o cerne, é o contenido e a essência do Evangelho. Portanto, apartar-se de Jesus um passo significa afastar-se do Evangelho. O centro das Escrituras é o próprio Senhor Jesus. Então, nós outros vamos aprender que, como hijo, ele é mais que Abraão, ele é mais que Moisés, mais que Davi, mais que Salomão. Ele é a substância do Evangelho. Jesus é o Messias de los judíos e é o Senhor de los cristianos. E agora aqui Pablo empieza já, ao falar do Evangelho, ele habla duas coisas com relação a Jesus Cristo. Ele habla acerca de seu Hijo, do Senhor Jesus Cristo, que era do linaje de Davi segundo a carne. Então, se Paulo destaca aqui duas coisas, duas verdades sobre Jesus. A primeira, de sua encarnação. Ele habla que o Hijo encarnou e entrou em el mundo como um descendiente do linaje de Davi segundo a carne. A encarnação de Cristo sabemos que é um dos pilares do Evangelho. Fala de seu estado, de sua humilhação. A Bíblia fala que o Verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. O Deus eterno entrou em el tempo e ele se tornou como um de nós outros. Então, aqui ele habla primeiramente da encarnação de Jesus Cristo. Ele empieza falando da encarnação de Jesus Cristo. Pero, em el versículo 4, ele declara outra coisa com relação a Jesus Cristo, que foi declarado Hijo de Deus com poder, versículo 4, segundo o Espírito de Santidade, por la ressurreição de entre los muertos. Então, aqui ele vai falar também que foi declarado Hijo de Deus com poder, por la ressurreição de entre los muertos. Quando fala de sua encarnação, está falando da humilhação. Deus se hizo homem. Deus se hizo como um de nós outros. Pero, depois que ele ressuscitou de los muertos, ele é amado el Hijo de Deus com poder. Interessante que escrevendo aos Filipenses, fala que ele se humilhou como um de nós outros, pero que Deus o exaltou e puso seu nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se doble toda rodilha em el cielo e em la tierra. Por lo tanto, ele já introduz, mira aqui, na introdução de sua epístola, Paulo já introduz o tema da encarnação. Já poderíamos estudar, depender muito tempo aqui para falar da encarnação de Jesus.
da humanidade de Jesus, porque a única maneira que ele pôde tornar-se homem como um de nós outros foi porque ele se humilhou de linaje e vino a ser como um de nós outros, de la linaje de Davi. E estudar também a humanidade de Jesus é muito interessante, pero creio que mais adelante vamos falar sobre isso. Pero aqui ele introduziu o tema da encarnação e o tema da ressurreição de Jesucristo. E agora vamos ler a partir do versículo 5. Quero dizer aos irmãos que tudo isso que Paulo está dizendo aqui é como uma introdução a sua epístola, não? É como uma introdução à sua epístola. E ele abre aqui agora, versículo 5. E por quem recebimos a graça e o apostolado para a obediência à la fé em todas as nações por amor de su nome. Então, tendo apresentado os distintivos do evangelho verdadeiro, Pablo agora passa a falar das marcas da igreja verdadeira. Ele habla aqui que o povo de Deus é um povo amado por Deus, não? Ele agora habla que por quem, hablando aqui de Jesucristo, segundo o Espírito de Santidade, por quem recebemos a graça. Aqui ele introduz o tema da graça, e creio que os irmãos já sabem, dentro do contenido, do contexto de Pablo, graça significa favor e merecido, ser tratado como uno não merece, ser perdonado, uno que é pecador, ser declarado justo. É isto que significa graça. E Pablo é o apóstolo da graça, porque em suas epístolas ele sempre aborda o tema da graça. E o apostolado significa que então ele foi invitado por Deus, foi introduzido em apostolado para ser o arauto da graça e do evangelho. E depois ele leva para a obediência à la fé. Interessante. Uma coisa muito importante que eu queria dizer para os irmãos: a graça é a causa de nossa salvação. Não é a obediência. A fé, porque ele menciona aqui três coisas. Ele habla, versículo 5, a graça, a obediência e a fé. Não é exatamente a ordem que ele pôs aqui. A ordem aqui não vamos seguir exatamente a ordem, porque não vamos dizer que a obediência é causa da fé, não. Mas a graça é a causa da salvação. O instrumento por lo qual uno recebe a graça é a fé. E a obediência é o fruto de la fé. Então, se vamos entender, graça é causa de salvação. Nós outros somos salvos por la graça. É um favor imerecido. É algo que uno não merece. É tratado como não merece. La fé é o instrumento por lo qual uno toma, pode possuir la graça, e la obediência é o fruto. Pablo nunca deixou de associar la fé com la obediência. Mas é bueno que uno entenda la posição de cada coisa para não ter problemas. E o versículo 6. Entre os quais estáis também vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Isto é muito bueno. Está dizendo que os crentes de Roma foram chamados primeiramente a ser de Jesucristo. Isso é muito importante. Chamados para ser de Jesucristo. E o versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Aqui ele habla que os humanos eram amados de Deus.
llamados a ser santos. Então, nosotros, los gentiles, esta carta é dedicada a los gentiles. Nosotros hoje também podemos nos considerar entre los gentiles. Então, fomos chamados, primeiramente, a ser de Jesucristo e depois chamados a ser santos. Santos aqui também significa ser separados por Deus, não? Então, primeiramente, nós outros somos chamados para pertencer a Jesus e depois chamados para ser santos. A igreja é chamada do mundo, separada do mundo, mesmo estando em el mundo, para viver exclusivamente para Deus em el mundo, como sal e luz. É interessante que aqui habla que o chamamento não é o fruto de la santidade. Ao contrário, la santidade é o fruto do chamamento. Somos chamados para ser santos. Em outras palavras, nós outros não somos chamados porque somos santos. Deus não chama uma pessoa porque é boa. Deus não chama porque é santo. Pero chama para que pueda ser santo. Pero uno não pode ser santo se não ser de Jesucristo primeiramente. É através da aceitação de Jesucristo como Senhor, como Salvador, é que uno pode ser santo. Então, se vamos agora ao versículo 8, el versículo 8, que habla assim. Primeiramente, doy graças, versículo 8. Então, vamos entender que do versículo 1 até o versículo 7, Pablo está fazendo uma introdução. E vemos que introdução mais rica, não? Tão profunda de Pablo. Agora ele vai falar da igreja, não? Versículo 8. Primeiramente, doy graças a mi Deus por meio de Jesucristo com respeito a todos vosotros, porque vuestra fé é proclamada em el mundo. Então, aqui habla que ele habla que nós outros, primeiramente, fala, doy graças a Deus por Jesucristo com respeito de todos vosotros, porque vuestra fé é proclamada em todo o mundo. Deus, quando nos separa do mundo e nos chama para ser santos, a igreja também, agora, ela se torna testemunho, deve ser testemunho do evangelho de Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Roma. Interessante, quero dizer uma coisa aos irmãos. Ele não escreveu esta carta aos romanos por problemas morais, por problemas espirituais que essa igreja estava enfrentando. Se vocês se dão conta, quando ele escreveu sua carta a los Gálatas, por exemplo, escreveu sua carta a los Coríntios, ele escreveu para corrigir problemas espirituais que estavam passando dentro dessas igrejas. Pero a los humanos, ele não escreveu por problemas espirituais que eles estavam enfrentando. Foi mais uma carta profilática, não? Ele sabia que se eles aceitaram o evangelho, se eles estiverem em Jesus Cristo, eles poderiam alcançar a razão de seu chamado, que era ser santos, e também iam ser instrumentos de Deus em el mundo. Seria sal em la terra, em luz em el mundo. Em el versículo 8, ele habla a respeito de todos os outros, porque vuestra fé é proclamada em todo o mundo. Pablo está dizendo aqui que a fé de los romanos, a dedicação de los romanos era conhecida em todas as igrejas cristianas. Primeiramente, ele deu graças a Deus mediante Jesus Cristo e falou que a igreja não é apenas chamada do mundo para ser propriedade de Jesus Cristo,
mas também para ser enviada ao mundo como embaixadores de Cristo para dar testemunhos de sua fé. É isso que lemos em versículo 8. Agora, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo, em mi espírito, em el evangelho de su Hijo, me é testigo de, sin cesar, me acuerdo de vosotros sempre em mis orações. Interessante que Pablo estava sempre orando por las iglesias. Mesmo que ele não conhecia os irmãos de la igreja de Roma, ele dizia, sem cessar, hago menção de vosotros sempre em mis orações. Creio que aqui está um exemplo para nós outros, não? Especialmente para os evangelistas. Quando nós outros predicamos o evangelho, plantamos a semilla do evangelho, nós outros sabemos que a germinação da semilla não depende de nós outros, depende do Espírito Santo. E Paulo, agora, ele orava por las personas a quem ele havia predicado o mensaje, a quem havia predicado o evangelho. Ele falou, sem cessar, hago menção de vosotros sempre em mis orações. Por lo tanto, Pablo estava sempre orando por los cristianos, e aqui ele estava sempre orando por los hermanos de Roma. E versículo 10. Rogando que de alguma maneira tenha al fim, por la voluntad de Deus, próspero viaje para ir a vosotros. Aqui Pablo manifesta o desejo que tinha de conhecer a igreja de Roma. Como falei a você, ele tinha esta paixão de predicar a Jesus Cristo. Ele era um estratega com relação à obra missioneira. Ele sabia a importância de que o mensaje estivesse bem implantada em el coração do Império Romano. E ele aqui manifestou esse desejo que tinha de conhecer os irmãos de Roma. Porque desejo vê-los. Com que propósito Pablo queria conhecer a los irmãos de Roma? Desejo vê-los. Versículo 11. Para comunicar-os algum dom espiritual, a fim de que seais confirmados. Todos entendem aqui, quando Pablo está dizendo para comunicar-os algum dom espiritual, ele não está falando aqui de comunicar aqui como um dom de língua, outra coisa, mas ele está falando de comunicar a eles o próprio evangelho. O evangelho era um dom de Deus, para que eles fossem confirmados também em el evangelho, e para que pudesse haver também uma reciprocidade entre Pablo e os cristianos de Roma, e para que eles também fossem confirmados em esse evangelho. Versículo 12. Isto é, para ser mutuamente confortados. Então, deveria haver aqui um conforto mútuo, não? Um conforto mútuo entre Pablo e os cristianos de Roma, para ser mutuamente confortados por la fé que nos é comum a vosotros e a mim. Versículo 13. Pero não quero, hermanos, que ignoreis que muitas vezes me he propuesto ir a vosotros. Como já mencionei, a los irmãos, Pablo sempre manifestou esse desejo de conhecer a igreja de Roma. Pero hasta ahora he sido turbado. Na verdade, uma pergunta aos estudantes aqui. Quem lo havia turbado de ir a Roma? Quem lo havia turbado, não? Se acorda que quando ele queria ir também a uma parte, não? Ele falou, eu fui impedido por el Espírito Santo de ir até vosotros. Não era o plano de Deus, devemos entender. Não era a providência de Deus que Pablo pudiera ir a Roma em aquela ocasião. Sabemos que ele foi a Roma, como falei a vocês, mas não na ocasião que ele queria ir a Roma.
Ahora fala, para tener também entre vosotros algum fruto, como entre os demás gentiles. Quando ele habla de fruto aqui, para também entre vosotros algum fruto, claramente ele está falando também aqui das almas que eram salvas por la predicação del Evangelho, não? Paulo também queria conhecer a eles, para que através da pregação do Evangelho, muitas outras almas pudessem conhecer a Jesucristo. Como entre os demais gentiles. Paulo era um campeão do Evangelho. Paulo, ele de hecho se sentia uma pessoa separada, consagrada para o Evangelho. A vida de Paulo era a predicação do Evangelho. Paulo estava sempre viajando para todas as partes para predicar o Evangelho. Pero ele se declara também ser o apóstolo de los gentiles. E como a carta a los humanos era uma carta a los gentiles, ele sentia também que era sua jurisdição, seu campo de trabalho, atender os gentiles. Por isso que também ele tinha esse desejo de ir a Roma. Versículo 14. A gregos e a não gregos, há outra versão que habla em versículo 14, há outra versão que habla a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes, soy deudor, não? Os gregos aqui, ele está fazendo referência a los gentiles, não? E quando ele habla não gregos, ele está falando a todos. Ele se sentia um deudor. Sabe, quando é que você é um deudor? Quando é que nós outros somos um deudor? Primeiramente, se nós outros tomamos emprestado de alguém, temos uma deuda para pagar, ou quando alguém nos confia alguma coisa para entregar a outra pessoa, a um terceiro, e nós outros temos, por lo tanto, um dever moral de pagar ou entregar aquilo que nos foi confiado. Eu creio que quando Paulo está dizendo, eu sou um deudor, ele está fazendo referência à segunda possibilidade, não? Porque ele havia recebido de Deus o Evangelho. Ele foi chamado por Deus para predicar o Evangelho. Deus lhe confiou os tesouros do Evangelho. Deus lhe confiou os tesouros da salvação. Por isso que ele sentia que era um deudor. Sabe, se ele não predicar o Evangelho, é como se ele estivesse sendo uma pessoa desonesta. Estivesse roubando esta propriedade que Deus confiou a ele para transmitir a los demás. Por isso que ele diz, eu sou um deudor. Eu penso que nós outros deveríamos ter o mesmo sentimento de Paulo, não? Que tal se nós outros nos sentirmos também como deudores? Mira, nós outros fomos alcançados por el Evangelho. Nós outros fomos alcançados por la graça, fomos salvos, não? Fomos sacados do mundo. Deus nos confia um tesouro. E ele diz, esse tesouro não é para você enterrar. Esse tesouro não é para você conservar. Esse tesouro é para você compartilhar. E você tem esse dever de compartilhar a todos esse tesouro que lhe confiei. Então, é nesse sentido que ele era um deudor. E é nesse sentido que eu e você devemos sentir que somos deudores. Versículo 15. Assim que, enquanto está em mim, pronto estou a anunciar o Evangelho também a los que estáis em Roma. Los que estavam em Roma já havia conhecido o Evangelho. Pero Paulo, ele tinha uma aspiração mais alta. Tá? Ele não estava contente que apenas esses cristianos estavam em Roma. Ele acreditava que a presença dele aí poderia contribuir para que a igreja pudesse abundar, pudesse crescer muito mais. Esse era seu sonho. Esse era seu desejo de ir a Roma, porque ele se sentia um deudor para com os romanos. Bem, irmãos, até aqui
todos consideram apenas como uma introdução a sua epístola. Quando chegamos em el versículo 16, então, aqui, irmão, em el versículo 16 e el versículo 17, Paulo aqui, ele faz uma síntese. Aqui habla que é como se ele tivesse alcançado o píncaro, não? Vamos dizer, o clímax do mensagem. E podemos dizer que toda a epístola de Paulo aos Romanos vai girar em torno desses dois versículos, versículo 16 e o versículo 17, não? Então, alguém comparou como se este versículo 16 e 17 é como se Paulo está subindo em sua argumentação, falando do evangelho, e quando ele alcança o clímax, é como nós outros apresentamos também uma mensagem, uma predicação. Temos a introdução, e depois, quando nos apresentamos o objetivo de nossa predicação, é como se nós outros alcançamos o clímax, o ponto mais alto. Os versículos 16 e 17 é o clima de sua epístola. Os irmãos vão se dar conta de que todo o restante da epístola vai girar em torno desses dois versículos, não? Então, em esse versículo, ele habla, porque não me avergüenzo del evangelho. Paulo, ele não foi muito claro aqui, não me avergüenzo del evangelho eterno, del evangelho. Alguém falou assim, há aqueles que se avergüenciam del evangelho, há aqueles que é uma vergüenza para o evangelho, e há aqueles que não se avergüenciam del evangelho. E Paulo era este homem que não se avergüenzava del evangelho. E por que ele não se avergüenzava do evangelho? Paulo era uma pessoa muito consciente, ele sabia o que significava o evangelho. Ele sabia o que significava a mensagem contenida em el evangelho. Ele conhecia a origem do evangelho. Ele sabia, por exemplo, que ir a Roma para falar de um carpinteiro que foi juzgado e que foi pregado em uma cruz, porque escrevendo a los Coríntios, ele falou que a cruz era loucura para os gregos e a vergüenza para os judios. La cruz era la vergüenza, porque la cruz era, vamos dizer, el castigo dado a los criminales, a los piores criminales. Por lo tanto, predicar a cruz era exponer-se à la vergüenza. E Paulo disse, porque não me avergüenzo do evangelho. Porque ele reconhecia uma coisa, porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Deus é onipotente. O evangelho é onipotente. O evangelho é o poder de Deus. O mesmo poder que criou o mundo. Deus, com sua palavra, criou o mundo. Ele falou e tudo apareceu e surgiu. Deus também, o evangelho é o poder. É a palavra de Deus que tem poder. Aqui habla poder de Deus para salvação. Poder para salvação. A todo aquele que crê. Interessante que, para quem o evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para todo aquele que crê. Vamos dizer, o evangelho é universal, porque habla que é para o judío e também o grego. Quando está falando do judío, está falando do povo judío, o grego seria os gentiles. Quando habla do grego aqui, está fazendo uma referência a los gentiles, a todo o restante do mundo, de todas as nações. Deixa-me dizer a você que a palavra etne del grego, que foi traduzida para gentiles, significa também pode ser traduzida como nações.
Portanto, quando ele habla aqui, al judío primeiro e também al griego, a palavra é etne, significa todas as nações. Então, o evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação do judío e também de todas as nações. Por lo tanto, o evangelho é universal. Ele tem uma abrangência universal. O evangelho é capaz de salvar todo o mundo. Pero, ao mesmo tempo, nós outros não somos universalistas. Nós outros não cremos, e Paulo também não queria, que todos serão salvos. O evangelho é poder de Deus para a salvação de quanto? Pode salvar o mundo inteiro, mas não serão todos que serão salvos. Então, em la predicação do evangelho, o alcance do evangelho não há acepção. O evangelho alcança judío, griego, homens, mulheres, pessoas de todas as raças, de todas as idades, de todos os grupos sociais, de todas as culturas, todos são alcançados por el evangelho. O evangelho é o poder de Deus, sem acepção de pessoa que pode salvar a qualquer um em qualquer parte do mundo. Pero não é o evangelho, ao mesmo tempo que não há acepção, pero nós outros não podemos dizer que salva todos sem exceção. Porque aquela salvação a todo aquele que crê. Aqui entra a questão de la fé. Aquele que crê e que aceita o evangelho, assim como foi predicado em Cristo Jesus. O evangelho é poder de Deus para a salvação de E agora vem no versículo 17. Aqui está a essência também do evangelho. Porque em el evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Como está escrito, mas el justo por la fé viverá. El evangelho, aqui, a justiça de Deus se revela. De que maneira? A justiça de Deus se revela de duas maneiras. Primeiro, a justiça de Deus, Deus como um ser justo, não pode aceitar e tolerar o pecado. Deus não aceita o pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado é algo que está em oposição ao caráter de Deus. Deus é santo. Apenas pessoas santas podem entrar em seu reino. Deus não pode tolerar o pecado. E o pecado requer uma punição. A ira de Deus deve recair sobre o pecado. E nós sabemos que a justiça de Deus, primeiramente, foi aplicada na pessoa de Jesus. Porque Jesus tomou sobre si todos nossos pecados. Ele levou nossas iniquidades. Ele levou sobre si nossa culpa. E quando ele estava na cruz, Deus tuvo que desviar seu rosto de Jesus Cristo. Ele estuvo separado do Padre, porque ele estava ali como o maior de todos os pecadores. Ele estava ali no lugar de todos os pecadores. Então, a justiça de Deus a ira de Deus foi manifestada em la persona de Jesus Cristo. Pero, ao mesmo tempo, nós outros vamos estudar isso depois no capítulo 5. Jesus, sua vida de perfeita obediência foi um prefácio para sua morte. Se Jesus não tivesse uma vida de perfeita obediência, ele não estaria qualificado para ser nosso Salvador. A morte de Jesus não teria nenhum sentido se ele tivesse cometido algum pecado. Por lo tanto, quando nós falamos da justiça de Cristo, nós estamos falando de uma vida de perfeita obediência a los reclamos da lei de Deus. E na vida de Jesus, está, vamos dizer, concentrada a justiça de Deus, porque ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Quando habla a justiça de Deus se revela por fé,
Pablo vai dizer depois de ele capítulo 3, ele capítulo 4, que através da fé, nós outros tomamos posse da justiça de Jesus Cristo. Ou seja, sua vida de perfeita obediência, seu caráter perfeito, sua vitória é nossa por la fé. Por isso que somos salvos por la graça. E Lutero também entendeu, como Pablo, que quando habla de la justiça de Deus, que se revela por fé, e o justo por fé viverá, aqui não está falando de uma justiça que é operada dentro do coração do homem, mas é uma justiça que foi realizada em la persona de Jesus, né? É esta justiça que eles entendem, que Lutero e outros também entenderam. Então, sabe, você conhece a história que Lutero estava subindo a escalera em Roma de Pilatos, e quando ele estava em meio da escalera, ele escutou como uma voz falando a sua mente, não? El justo por la fé viverá. Isso foi como uma luz a Lutero. Ele entendeu que o justo aí, e essa justiça que está falando aí, era uma justiça de um outro, era uma justiça externa, não era uma justiça interna, porque ele havia gastado toda a sua vida buscando fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. E ele não, ele falou, se alguém podia merecer a salvação por sofrer, por castigar a si mesmo, ele lo merecia, mas ele não encontrou paz aí. Até que ele descobriu a justiça de Deus que se revela na persona de Jesus, não? Então, há uma coisa muito interessante que queria falar sobre essa justiça, né? Devemos concluir, por lo tanto, que não é por las obras, não é o merecimento humano, é graça divina, não é alcançada como um prêmio, pero recebida como um presente. Não é que nós outros hacemos para Deus, lo que nós outros hacemos para Deus, pero lo que Deus ha hecho por nós outros. La fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei que Deus está oferecendo a ele aqui, não? Ele entendeu que a justiça de Deus que se revela em el Evangelho é a justiça de Cristo, imputada a nós outros. Isso foi muito claro para Paulo. Essa justiça é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana, que nós outros la recebemos apenas por la fé. John Stott é um predicador também de nossos dias. Ele escreveu sobre esta verdade, dizendo: parece legítimo afirmar, por lo tanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus al justificar los pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertenece, mas que viene del próprio Deus. La justicia de Dios es la justificación justa del injusto, su manera justa de declarar justo el injusto, pelo cual ele demonstra su justicia y al mismo tiempo nos confere justicia. Ele o fez por intermédio de Cristo, el justo, que morreu por los injustos. É isto que Pablo também entendeu, não? Ele entende que a justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancelou nossa deuda, pagando completamente por meio de seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta
a infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente, agora, podemos ser, através dessa justiça, livres de la condenação, de la lei. El justo, entonces, aquí habla más, el justo por la fe viverá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo aquí que Pablo va a después explicar en los demás capítulos que todavía vamos a estudiar? El justo es aquel que es justificado mediante la justicia de un otro. Nosotros no somos declarados justos por causa de nuestra justicia. Dios no justifica a los justos. Esto está claro después en el capítulo 4. Dios justifica a los impíos. Dios justifica a los pecadores. Dios trata como justo el injusto por causa de la justicia de aquel que es justo, que es la justicia de Cristo. La justicia del justo, que é Cristo, é imputada al injusto, que somos nós outros. Somos justificados pela morte substitutiva de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpiente em el deserto, o Hijo del Hombre foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, pero tenha a vida eterna. Então, aqui está, hermanos, el cierre, está el coração del Evangelho. Não? Vamos agora ler a partir do versículo 18. Agora Pablo vai entrar em outro tema. Ele vai falar sobre o problema de la humanidade. Não? A queda não trajo apenas alguns, vamos dizer, algumas marcas em la humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual. Então, ele vai apresentar agora que o homem não necessita apenas de cosmético para melhorar sua aparência, ele precisa de uma ressurreição, de uma transformação para levantar-se da morte. Então, depois que Pablo apresentou o tema da carta de los Romanos, o tema está. Onde está o tema da carta de los Romanos? Romanos 1, 16 e 17. Agora ele vai, a partir de aí, a partir do versículo 18, apresentar a necessidade, por que a necessidade do Evangelho. Pablo aqui argumenta de forma assim irrefutável que tanto os gentiles como os judios, e vamos estudar isso no capítulo 2, né, são absolutamente culpáveis delante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentiles pecaram contra a revelação natural, porque há duas revelações. Há a revelação natural, que vamos estudar agora, e há a revelação espiritual, não? A revelação natural é aquela que Deus se revela através da natureza. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judios contra a revelação especial de Deus. Ambos necessitam ser de igual forma ser salvos e ambos só podem ser salvos por la fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo apresenta aí. Então, se nós outros vamos ver aqui, vamos ver primeiramente o versículo 18. Porque a ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que detêm com injustiça a verdade. Vamos ler até outro versículo, porque lo que Deus se conoce les é manifesto, pois Deus se lo manifestou. Porque as coisas invisíveis em ele, seu eterno poder e deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo estendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não tiene excusa. Aqui está falando que os gentiles, eles puderam ter conhecimento de Deus através de la revelação
natural. Porque todas as coisas invisíveis de Ele, seu eterno poder e deidade, se hacen claramente visíveis desde a criação do mundo. Então, a criação revela o conhecimento de Deus. Alguém mencionou assim que em toda a criação nós podemos ver as impressões digitais de Deus. Pero aqui, em primeiro lugar, Pablo rechaza a teoria de que os homens são naturalmente buenos. Não? O homem não é naturalmente bueno. Nós vamos ver agora no restante desse versículo que mesmo os gentios não são inculpáveis delante de Deus. Pablo também rejeita a ideia de que o maior problema do ser humano é falta de conhecimento. Não é verdade, porque aquilo que todo pode ter o conhecimento de Deus. A criação é testigo de Deus. A natureza revela conhecimento. Em Salmo 19, 1 a 3, habla. Há uma voz que é ouvida, fala que uma voz que podemos ouvir, e que um dia, mesmo sem voz, podemos entender. Vamos ler Salmos 19. Salmo 19, versículos 1 a 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y até el externo del mundo sus palabras. Entonces, hermanos, mesmo los gentiles que nunca escucharam falar de la Bíblia, que não tiveram conhecimento da revelação especial de Deus, que não tiveram o conhecimento do Evangelho como nós outros, como os judios tiveram, como os cristianos tiveram, mesmo os gentiles que nunca tiveram a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Pero nós outros vamos ler aqui, que também no capítulo 2, que a lei de Deus, de alguma forma, está escrito em coração de muitos de eles. Há uma voz que é ouvida aonde quer que os seres humanos vivam, esteja eles com ou sem a Bíblia. É a voz da criação. Mesmo aquele que não dispõe da Bíblia, tem conhecimento suficiente de Deus a ponto de ser indesculpável, porque tiver o conhecimento de Deus. Por lo tanto, ele vai dizer aqui, o versículo que nós outros acabamos de ler, o versículo, pois a ira de Deus se manifiesta desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los homens que com injustiça detêm a verdade. Há outra versão, os irmãos podem buscar, há outra versão que habla que a ira de Deus se manifiesta desde o cielo contra toda impiedade e perversão de los homens que com injustiça detêm a verdade. Aqui habla, nesta versão que o irmão está poniendo, em el versículo 18, habla de la impiedade e injustiça de los homens, pero há uma tradução que habla de la perversão. Então, se entende que quando habla contra toda a impiedade, quando habla de la impiedade, está falando de la rebelião do homem contra Deus. Rebelião do homem contra Deus. E quando habla de la perversão, está falando de las relações do homem com su semejante. Assim como nós temos os 4 primeiros mandamentos, que habla de nosso dever para com Deus,
Los 6 últimos habla de nuestro dever para com nosso próximo. Então, muitos entendem que quando habla aqui de la impiedad, en el versículo 18, está hablando de la relación del hombre con el Criador. Mesmo los gentiles tuvieron el conocimiento de Dios a través de la naturaleza. E quando habla de la perversión de los hombres, está hablando entonces que quando o conhecimento de Deus não é absorvido, não é aceitado, e nós vamos ver que isso aconteceu com os gentiles, isto degenerou as nações e todos se tornaram culpáveis. E isso também se degenerou em perversão de los hombres. Aqui habla assim, a impiedade diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere àquilo que tem caráter moral. A primeira pode ser ilustrada por la idolatria, a última por la imoralidade. Aqui habla que la impiedad para com Deus resulta em injustiça para com os homens. La impiedad se refere à violação de los 4 primeiros mandamentos e la injusticia ou la perversión, la violação de los 6 últimos. Porém, mais que as duas palavras sejam empregadas como 2 expressões para referir-se vamos dizer, quando habla de la impiedad, está falando de la rebelião contra Deus. E quando habla de la perversión, o que essa rebelião contra Deus vai resultar em nossas relações com os homens. Por isso que somos alvos da ira de Deus. Primeiro, qual é a causa da ira de Deus, segundo o versículo de Deus aqui? Porque a ira de Deus se manifestou desde o cielo. A causa da ira de Deus é exatamente isso, a impiedade e a perversão de los hombres. E qual é o alvo da justiça de Deus? A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão de los hombres que detêm a verdade por la justiça. Então, vamos falar novamente a vocês aqui. Há 2 tipos de revelação que Pablo menciona. Há a revelação natural, que é a revelação que se dá por la natureza. Mesmo um índio, uma pessoa que vive na floresta, uma pessoa que vive muito retirada, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, uma pessoa que nunca teve acesso à inspiração especial. Quando habla da revelação especial, estamos falando da revelação sobrenatural que se Deus através de los patriarcas, através de los profetas, e também na pessoa de Jesucristo. Esta é a revelação especial, não? Pero outro detalhe interessante aqui é que a criação ou revelação natural fala também de los atributos invisíveis de Deus, su eterno poder e sua divinidade, conforme leímos em el versículo 20. Deus deixou sua obra criada, as impressões digitais de sua glória, que se torna manifiesta a todos. Dependemos desse fato que Deus é distinto da criação. Interessante, porque o panteísmo ensina que Deus está em la criação. La criação que Deus está em la planta, Deus está em el árbol, Deus está em la criação. Isto que ensina o panteísmo, não? Mas entendemos que o panteísmo não é a verdade, é uma falácia, porque Deus é distinto da criação. Ele não se confunde com as coisas criadas. Ele é o criador. O universo não é fruto outra coisa. Também entendemos aqui que o universo não é fruto não é fruto da generação espontânea, como ensina
de la evolución, pero la creación es producto del Criador. Dios es el Criador, ¿no? Y cuando ele habla que Deus se revela por meio das coisas criadas, são 4 características básicas aqui, também queria apresentar a vocês. 4 características básicas porque Deus se revela através das coisas criadas. Primeiro, ela é universal, hablando de la revelação natural. Ela é universal ou general, porque se destina a todo o mundo e em todos os lugares. Todo o mundo e todos os lugares pode conhecer a Deus por meio de la revelação natural. Ela é natural, porque se deu por ordem natural. E nisso se opõe a revelação sobrenatural que envolve a encarnação do Hijo e a inspiração das Escrituras. E também essa revelação natural é contínua. É contínua. É dia após dia, noite após noite, Deus continua se revelando através de la natureza. Por isso que nadie é indesculpável com relação ao conhecimento de Deus. Mesmo o gentio não pode um dia chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, nós outros não vimos o conhecimento, não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a Jesucristo, porque Deus se revela através de la natureza. E esse conhecimento de Deus através da natureza, podemos dizer que é suficiente para que o homem possa ter esse conhecimento de Deus. Pero o que acontece quando os homens abandonam esse conhecimento de Deus, não absorvem esse conhecimento de Deus? Esse conhecimento, quando não é apreendido, ele vai se degenerar em la idolatria e em la imoralidade, conforme vamos ver mais adelante, não? Vamos ler aquele versículo 21. Porque, havendo conhecido a Deus, não lhe glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas bem, se hicieron vanos em seu racionamento, e su insensato coração foi entenebrecido. Então, o problema de los gentiles não é falta de conhecimento de Deus. Porque aqui, havendo conhecido a Deus, o problema é que não lhe glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, de não foi agradecido por todas as coisas que Deus revelou a eles através de la natureza. Mas bem se hicieron vanos em seus racionamentos, e su insensato coração foi entenebrecido. Então, uma vez que não deram graças a Deus, aunque tiveram conhecimento de Deus, não absorveram esse conhecimento de Deus, aqui habla que se hicieron vanos em seu racionamento. Versículo 22. Professando ser sábio, se hicieron fatuos, se fizeram loucos. Versículo 22. E cambiaram a glória de Deus, incorruptível, por uma imagem à la semelhança del hombre, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. É interessante como houve esta degeneração do conhecimento de Deus hasta la idolatria. Primeiramente, deixaram de glorificar como ele, porque ele é. Deixaram de agradecê-lo porque Deus hizo através da natureza. E finalmente tiveram um comportamento inconsequente. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Não sabe mais de onde vem nem para onde vai. Torna-se totalmente louco, conforme leímos aqui. Não compreendendo a si mesmo e mesmo o universo em que ele vive. Isso finalmente também se degenerou em la idolatria. Aqui habla, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Em seus pensamentos, os seres humanos
reduziram, hablando aqui de los gentiles, reduziram Deus, primeiramente, a 2 pernas, não? Como se fuera um outro homem, depois a 4 patas, não? Finalmente, como os insetos que rastejan sobre su vientre. E em todo o tempo, eles se dizem sábios. E, em verdade, se tornaram loucos, não? E agora, do versículo 24 ao versículo 32, Pablo vai falar que isso se degenerou em idolatria. Vamos ler. Por lo tanto, Deus los entregou a la impureza. Aqui ele vai mostrar como a idolatria se degenerou também em la imoralidade, não? Por lo tanto, Deus los entregou a la impureza, as la pasiones de sus corazones, para desonrar sus cuerpos entre si. Eles cambiaram a verdade de Deus por la mentira e veneraram e renderam culto a la criação antes que el Criador, quem é bendito para sempre. Amém. Por esta causa, Deus los entregou a pasiones vergonzosas, pois suas mulheres cambiaram as relações naturais por relações contra a natureza. De la misma maneira, também os homens, dejando as relações naturais com a mulher, se incendiaram em suas pasiones desordenadas, uno com outros, cometendo atos vergonzosos, homens com homens, e receberam em si mesmos a retribuição que corresponde a seu extravio. Então, da idolatria para a imoralidade é apenas um passo, não? A história do mundo confirma que a tendência de la idolatria é acabar em la imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva também o homem a um falso conceito del sexo, não? Vai falar aqui da perversão também. A perversão da vida surge da perversão da fé. É o que nós outros leímos aqui, né? E aqui fala também que ele menciona, inclusive, a imoralidade, né? A idolatria e a imoralidade são tanto a causa como consequência do juízo divino, em versículo 24 e versículo 25. E ele fala também do problema do homossexualismo. O homossexualismo é o mais baixo nível de degradação moral e a maior expressão do juízo de Deus. Ele aqui fala tanto do problema, o homem se degradou tanto, primeiramente perdeu a noção de Deus, depois converteu a imagem de Deus, a imagem de animais, de répteis, quando ele não tem mais esse senso de responsabilidade com Deus, porque ele não acredita mais em Deus. Então, o que acontece? Ele tem que criar esse vácuo em seu coração, deve ser llenado com alguma coisa. Então, se muitos hacen de si mesmo um Deus, ou hacen de la natureza um Deus, e ele perde também esse senso de responsabilidade delante de Deus. E aí, então, ele vai partir da idolatria para a imoralidade. 3 pecados são destacados aqui por el apóstolo. 3 pecados. Em el versículo 26, ele habla de lesbianismo, que vocês sabem, a relação sexual entre mulher e mulher. Isso significa que já era uma prática em los dias de Pablo, pero não com tanta publicidade como existe hoje, não? E habla também do homossexualismo. Ao descrever o homossexualismo, Pablo ele aponta aqui também 7 características deste pecado abominável. Porque Pablo aqui, ele claramente, ele condena o homossexualismo, o lesbianismo. Ele apresenta isso como sendo um resultado da degeneração de los gentiles. Porque conhecendo a Deus, desprezar esse conhecimento de Deus, e quais são aqui
os problemas, sabe? Quando o homem desprezou o conhecimento de Deus e pervertiu o culto divino, perdeu sua própria identidade. O homossexualismo é uma negação total do mundo real. Refuta qualquer possibilidade de la continuidade e ameaça a identidade da pessoa como fruto do relacionamento de pai de padre e uma madre. Então, ao descrever o homossexualismo, Pablo aponta 7 características desse pecado abominável. Em versículo 24. Habla assim. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Então, versículo 28. O versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, aqui está, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus los entregou a uma disposição mental reprovável, menciona aqui, para praticarem coisas inconvenientes. Então, se ele habla aqui da imundícia, desonra para o próprio corpo, ele habla das paixões infames, que é um ato também antinatural, contrária à própria natureza, e habla de torpeza e descreve também como um erro. Versículo 28 habla então que eles entregaram a uma disposição mental repoblável. O que é isso? O homem é o que ele pensa, não? Porque ele é entregue a uma disposição mental repoblável para praticar coisas inconvenientes, a prática segue tudo aquilo que está em sua mente para ele praticar. E agora, a partir daí, como resultado desta imoralidade, desse apartamento de Deus, Paulo vai mencionar aqui 21 itens, como sendo um diagnóstico muito sombrio da sociedade de los paganos, da sociedade de los gentiles em seus dias. Pero quero dizer que esse diagnóstico que ele faz aqui não é apenas da sociedade de Pablo em seus dias, pero esse diagnóstico também pode ser um diagnóstico da sociedade em que nós outros vivimos hoje. E acredito que vocês concordam comigo. Vamos ver que diagnóstico ele vai fazer aqui, do versículo 29 até o versículo 32. Llenos de toda injusticia, malícia, llenados de toda injusticia, maldade, avarícia e perversidade, estão repletos de envidia, homicídios, contiendas, enganos, mala intenção, são contenciosos, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a seus padres, insensatos, desleais, crueles e sem misericórdia. Esses são 21 itens que Paulo descreve a condição, descreve esse quadro, um diagnóstico muito sombrio da condição da humanidade, porque eles não glorificaram a Deus, embora tiveram o conhecimento de Deus. Creio que isso aqui também é uma descrição muito vívida da situação da sociedade que nós outros vivimos hoje. Mas vamos ler o versículo 32. Versículo 32 fala assim: apesar de que eles reconheceram o justo juízo de Deus, que os que praticam tales coisas são dignos de muerte, não só las hacen, sino que também se complacem em los que las praticam.
interessante que a coisa acontece assim. Uma pessoa vai se apartando de Deus, deixa de conhecer a Deus, empieza a involucrar-se com todo este antro de imoralidade, de corrupção. Finalmente, ele passa a crer que está bem. Passa a crer que sua atitude está bem. E o pior, que aqui nós outros lemos que essas pessoas não apenas estão enganando a si mesmas, mas também se complacem em los que las pratican. Então, a situação de nosso mundo hoje é que o pecado, a imoralidade, está sendo tão aceita e mesmo aplaudida em la sociedade, não? Aqui habla que o nível mais baixo da degradação moral é na sociedade, é quando ela não apenas pratica o mal, pero também lo incentiva e lo aplaude. Esse é o clima da perversidade. Isso é o que nós outros podemos mirar em la televisão, em los outros meios de la comunicação. Hoje, aquilo que antes era uma vergonha, aquilo que antes era repoblável, hoje é apresentado como algo muito, muito natural. Por exemplo, há hoje uma tentativa muito grande, muito forte, para que o homossexualismo seja aceito como algo normal, como sendo apenas uma questão de opção sexual. Pero o que a palavra de Deus habla, que em verdade é o nível mais baixo da perversão da humanidade, porque nega a ordem natural de Deus. E esse é o clima da perversidade, quando uma sociedade não apenas pratica todas essas coisas que leímos aqui, pero também que a palavra de Deus habla aqui, termina dizendo, mas também aprueban los que assim procedem. Então, aqui Paulo quer dizer que os gentiles não são, ou seja, os gentiles são indesculpáveis perante Deus, porque eles tiveram conhecimento de Deus através da revelação natural, mas não glorificaram a Deus, não deram culto a Deus, pero isso com que eles se apartaram de Deus, não glorificaram a Deus, e finalmente isso se degenerou em idolatria, e da idolatria em la imoralidade. Então, assim, Paulo aborda aqui o problema do pecado. O pecado, ele habla da universalidade do pecado. Os gentiles também são culpados diante de Deus, porque também são pecadores, porque também não glorificaram a Deus. Bem, esse é o capítulo.